A lição ela fala de tentar aplicar o mesmo padrão que Cristo aplicou na sua vida, à nossa vida, né? Pegando ali os objetivos, a ideia é que ao final da lição nós sintamos o desejo de servir e viver o discipulado e as recompensas que ele traz a cada um de nós, né? Quando a gente começa a observar a abordagem que a lição traz, a gente começa a observar que nem sempre a vida cristã foi tão fácil como é hoje, né? E será que é fácil mesmo? A gente tem na história pessoas que foram mártires, deram a vida, sofreram perseguições, passaram misérias, dificuldades, tudo isso porque acreditavam em Deus e acreditavam naquilo que a Bíblia revelava. E pelas contradições da vida eles tiveram que optar por isso, ou então eles não tinham condições de seguir Jesus. É um aspecto importante. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês hoje é a seguinte: será que o discipulado hoje custa menos do que custou para essas pessoas que morreram? Especialmente os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, ou na Idade Média, por exemplo, milhares de pessoas que foram perseguidas e mortas. Tem custado menos para nós hoje ou não? Será que tem alguma coisa errada? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Por que tem custado tão pouco aparentemente para nós ser cristão? Pergunta aparentemente simples, mas com muitas implicações, né? Tem custado muito pouco, nós não nos envolvemos com a pregação do Evangelho. Porque servir a Cristo é muito difícil. É muito difícil servir a Cristo. Só que a recompensa final é muito maior. Sabe, interessante o que o irmão comentou. Dá-me a impressão que em alguns momentos da nossa vida cristã, e eu comento tanto enquanto igreja quanto fora dela, que alguns dizem que ser cristão custa muito pouco, é uma vida de felicidade, bênção, abundância, riquezas, né? E tem gente dizendo que ser cristão, o custo do discipulado aqui é retorno financeiro, por exemplo. Você aceita Jesus, dá a sua oferta e tem bênçãos. Teoria da prosperidade, é muito comum isso hoje, né? E o que a Bíblia fala não é isso. A gente vai ter felicidade, vai ter paz de espírito, vai ter alegria, tem um Deus a seguir, mas há um custo por trás disso, né? Jesus, quando ele fala de ser seguidor dele, ele está dizendo de carregar tudo aquilo que ele carregou, viver como ele viveu, e quem sabe sofrer como ele sofreu. Esse é um aspecto muito interessante. A lição de domingo, ela fala sobre calcular um custo e falando de prioridade. E em alguns momentos, quando a gente começa a observar, e alguns interpretam mal os textos de Lucas 12, 14, Mateus 10, 37, mas aqui uma coisa fica muito clara, né? Jesus fala assim que você tem que estar disposto a largar pai e mãe, né? A amar mais a Deus do que o pai e a mãe, aos filhos ou coisa assim. Uma coisa fica muito clara para mim aqui: o discipulado envolve colocar Deus acima de todas as coisas, colocar Deus como primeiro na sua vida, é amar mais a Deus do que qualquer outra coisa na sua vida, é Deus como primeiro, família como segundo. E eu desafio você o seguinte: eu duvido que se você colocar Deus em primeiro lugar, a sua família não será melhor, não será mais feliz. Alguns falam assim: eu tenho que colocar a família em primeiro lugar, mas se você coloca Deus, a família automaticamente é mais feliz. Esse é um aspecto importante do discipulado, e tem que ver com o que Jesus disse, né? Alguns comentam por causa da questão que em algumas versões tem a palavra ódio, né? Mas quando a gente pega o contexto, ali tem que ver com amar menos, ou seja, hierarquizar as prioridades. Primeiro Deus, depois a família, depois você coloca as suas prioridades. Esse é um aspecto muito importante. Pensando por esse ângulo, há um detalhe interessante: discipulado envolve lealdade extrema, máxima. Envolve largar tudo que eu acho importante para mim e começar a viver o que Cristo acha importante para mim. Viver como Cristo viveu, né? Não é uma ideia de fazer um investimento pensando em alguma coisa que eu estou com o pé dentro, se eu ver que não dá certo, tem riscos, eu volto. Não, é entrar de cabeça, né? A gente usa o termo. Viver a vida cristã tem que ser algo que eu entro de cabeça e faço com todo o meu coração. Esse é um aspecto importante que a gente precisa de lembrar. Tem um verso muito conhecido, né? Eu coloquei 3 tópicos dele aqui. Primeiro, quando Jesus fala sobre seguir, é negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Ou seja, é reconhecer que eu tenho os meus desejos, os meus interesses, as minhas tendências pecaminosas, mas eu preciso negar a mim mesmo e falar assim: eu preciso tomar a minha cruz e seguir o Mestre.
Para mim esse texto já diz tudo, né? Quando fala tomar a cruz envolve um certo custo, né? Envolve um certo sacrifício. E aí muitas vezes a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a minha cruz? Né? Alguns interpretam mal e dizem que eu tenho que carregar um fardo pesado, uma cruz, mas a pergunta é: qual é a cruz que eu tenho que carregar? Será que é a perseguição, o sofrimento, a falta de aceitação da família em relação àquilo que eu professo? Né? A dificuldade na escola porque as pessoas não compreendem a minha postura? Qual é a minha cruz? Esse é um aspecto que a gente tem que pensar também. É o que reforça a lição de terça-feira. Por favor. O custo do discipulado, ele permeia todas as religiões, porque pregar o Evangelho, onde você tem que mostrar o custo, o sofrimento, o desprendimento, ela não é algo politicamente fácil de ser feito. Pregar a teologia da prosperidade, mostrar as bênçãos que Deus dá, esse é mais fácil. E a gente vê, permeado em todas as religiões, todas, não se salva nenhum. Entende? Essa tendência de pregar, essa teologia da prosperidade. Ser fiel, dentro dos pactos, dentro dos dízimos, de tudo que Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer isso, Deus vai prosperar, e passa filme, mostra as coisas. Mas isso é segundo a vontade de Deus. Conheço pessoas que foram a vida toda fiel, entende? Como meu pai, entende? Um indivíduo fiel a qualquer prova. E nunca foi premiado com nenhuma grande dádiva. Conseguiu fazer um grande bem, cresceu, prosperou financeiramente. Mas eu fui justo com ele, tanto quanto o suficiente que precisava. Então, é um negócio interessante, porque existe uma tendência, essa tendência de mostrar o lado da prosperidade, e às vezes a grande ganho é a vida eterna que está reservada àqueles que foram realmente fiéis. Um textozinho pequenininho que eu quero deixar para todos. É custoso seguir a Jesus Cristo como um discípulo indicado, mas custa muito mais não fazê-lo. A lição de quarta-feira vai falar sobre isso. Muito bom. Esse é um aspecto importante. É claro que quando a gente pega... Tem até uma parábola que mostra isso, né, em que as pessoas foram trabalhar na vinha e quem começou de manhã, ela ganhou o mesmo salário de quem começou no final da tarde, né? E dá a impressão que algumas pessoas sofrem mais que outras, né? A gente, por exemplo, tem a bênção de viver um país com liberdade religiosa, né? Em que nós não somos perseguidos de forma aberta, nós não somos... Ainda, é verdade. E o preparo é hoje, né? Nós não temos esses problemas que alguns, Janela 1040 é um bom exemplo, tem países ali que se alguém ouvir você falar de Jesus, é morte na certa. Então nós não temos esses problemas hoje e ainda. Mas nós temos outros riscos envolvidos aí. Um deles é achar que é tudo tão simples, tudo tão fácil, e você nós temos aqui, pensando na parte latina e América Central, Norte, um aspecto muito forte que é secularismo, materialismo, a vida correndo atrás do vazio. Você corre atrás do dinheiro, riqueza, fama, status, e esquece de dedicar tempo para Deus. Para mim esse é um problema muito sério que contrabalança essa questão do custo. Quantas vezes você acorda, eu falo por mim, né, na correria, sabendo que eu tenho uma agenda tão grande para cumprir naquele dia que eu não vou dar conta, né? E você fala assim: não, a prioridade é Deus, vou dedicar agora, ao invés de meia hora, 1 hora para Deus. É um desafio, né? Fala assim, eu tô muito atarefado demais para não parar 1 hora para dedicar para Deus. Então, e quando a gente faz isso, a correria não consegue fazer isso, né? Você sai correndo para o trabalho, você volta correndo, a oração das refeições, ou de manhã à noite, é aquela ser obrigado, amém. É o que o diabo quer para nós, porque tá bom, assim, eu estou correndo atrás do que é importante, é o sustento da família, e a gente se pauta em coisas que não são sem importância, né? Não, é o trabalho que eu preciso para sobreviver. Só que a gente esquece que existe uma coisa mais importante que isso, é buscar a Deus. E isso é um custo. Parar, dedicar 1 hora da manhã, talvez a primeira hora mais importante ali, e falar assim: isso é com Deus, eu vou dedicar para Deus, porque eu me alimento espiritualmente, né? É um desafio. Eu fico feliz e eu tenho lutado contra isso, né? Para conseguir fazer isso todos os dias mesmo. Mas eu vejo que não é, acho que não é mérito apenas meu.
mas muitos, acho que quase todos nós, todas as profissões, há uma correria fora do comum. Me parece que se a gente não cuidar com isso, a gente vai estar calculando muito mal esse custo. Porque a gente vai estar trabalhando elementos que deixa Deus em segundo, terceiro lugar, sem a gente perceber. E esse é um problema. Você não começa a perceber. Eu até comentei, uma coisa importante de quem é administrador, é investidor, é calcular o risco. É calcular as variáveis. Quanto de investimento, quanto de custo, quanto de despesa e que retorno eu vou ter. Quando eu fico ofuscado pelas coisas materiais, eu paro de observar isso, né? E eu não começo a observar que, apesar das dificuldades, dos problemas, há um retorno que é muito mais vantajoso do que aquilo que nós esperamos muitas vezes. Sim, então, eu tenho experiência própria. Quando a gente dedica esse momento cedo para o estudo da Bíblia e oração, as coisas do dia se encaixam com muito mais facilidade. E quando você não faz nada de manhã, não busca Cristo, as coisas complicam mesmo. E eu queria aproveitar e fazer uma provocação agora para os irmãos. E o membro recém-converso? Ele deveria saber do custo do discipulado? Ou é só pregar flores? Ele precisa estar consciente de que ele, ao ser discípulo de Cristo, ele sai da miséria, da desgraça, do pecado, recebe uma bênção automática, que é ser parte da família de Deus, né? E tem aí uma grande bênção, uma grande virtude, né? Agora, o meu questionamento às vezes é o seguinte: será que ele está sabendo da responsabilidade que ele assume quando ele se torna discípulo de Cristo? Esse é um aspecto. Tem que saber, né? Vocês concordam comigo? Deveria saber. Se você disser para o indivíduo que ele vai passar aqui, olha, você vai por esse caminho, ele vai chegar lá e pronto, é bom. Só que ele é todo esburacado, ele tem... É uma situação meio complicada, né? É desafiador, né? É desafiador, exatamente isso, desafiador, né? É falar, escolha o caminho estreito, né? A Bíblia diz isso, né? Sim, irmão. Quando eu penso que quando a pessoa se converte, ela sofre na carne essa mudança, ela percebe rapidamente. Quando eu me converti, foi através da conferência. E o conferencista falou: olha, agora Satanás está muito bravo, porque você escolheu o lado. Ao lado de Cristo. Então você vai começar a ter dentro da sua vida a diferença. Então a primeira coisa que a gente percebe é o desprezo da família. Isso é muito difícil, muito cruel. Então aí você fica até feliz, eu pelo menos fiquei feliz, porque a Bíblia diz que aquele que está do lado de Cristo ia sofrer o que Cristo sofreu, desprezo. Então você vê assim, poxa, mas eu não era Cristo até agora, por que eu estou sofrendo isso? Não é um paralelo que você vê na vida. Você não tinha antes, e para mim foi um marco de que, poxa, eu estou no caminho certo. Não só estou sendo desprezado pelos próprios pais, né, que, me achavam tão inteligente, mas, poxa, mas agora você vai deixar a igreja? Então, se eu estou no caminho certo, eu estou desprezado. Não, a minha visão é que nós devemos deixar claro realmente para a pessoa todas as coisas, né? A mesma coisa que eu comprar um carro de alguém e a pessoa falar assim, esse carro é inquebrável. Pronto, é excelente, é extraordinário. Ninguém me avisa que se eu pular o quebra-mola, eu vou perder a suspensão, se eu bater na esquina, eu vou estragar a lataria, né? Eu preciso ter consciência plena das coisas que vão acontecer. Continuando nesse raciocínio que você levantou, às vezes a gente ouve coisas assim, está correto nós batizarmos uma pessoa que saiu de uma série de conferências, ouviu alguma coisa, batizamos e ensinamos depois. Uma discussão que às vezes surge. E aí a gente ouve também nesse mesmo contexto pessoas dizendo, mas na época de Cristo, ou depois, na época dos apóstolos, eles batizavam em seguida. Agora, hoje a gente tem que abrir mão do quê? De uma mudança de roupa, de uma mudança de cultura. Na época, o cristianismo era ilegal. E eles tinham que abrir mão do quê? Da vida. Então, se nós formos comparar, a gente tem que pesar as coisas com os mesmos pesos, né? Então, na época, uma pessoa que fazia aquele voto e após ouvia alguma coisa, um sermão apenas, ele pedia, eu quero ser batizado, ele podia ser batizado porque ele estava colocando a vida dele naquilo. Se ele fosse pego, ele seria morto, né? Então, é muito importante que a gente lembre sempre de que a Bíblia diz o quê? Que a gente não tem que se conformar com esse mundo.
E na situação que nós vivemos, ou seja, sem esse perigo iminente, é muito fácil, é comum, todos nós, sem exceção, porque a natureza humana é assim, a gente se conforma, a gente acha gostoso e entra na zona de conforto. É muito perigoso. É muito mais fácil se perder nessa situação que nós vemos hoje do que na perseguição que aconteceu no passado. Sem dúvida. E para mim é muito claro que a estratégia de Satanás falhou quando ele pegou a Idade Média e destruiu milhões de cristãos, e era a semente, né, que convertiam outros. Então assim, essa estratégia não funcionou, é falida. Agora eu vou fazer o seguinte, mistura aí, tudo certo, vai ficar difícil saber o que é cristão e o que não é, a mudança de vida é uma coisa muito sutil, né, e é nesse momento que mora o perigo. Porque a gente vive uma época em que as pessoas têm dificuldade de discernimento entre as coisas certas e erradas, entre o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve, né? E aí é importante ter muito claro na mente algumas coisas. Aqui também nós podemos fazer uma reflexão, na minha maneira de ver, encontrar um ponto de equilíbrio, né? Porque nós sabemos, adventistas, não sabem melhor que eu, que nós temos como princípio adotar o texto dentro do contexto, né? E no contexto bíblico, toda a Bíblia também, né? Se nós formos olhar a Bíblia de ponto a ponto, nós encontramos realmente essas exortações, não é? Das tribulações, tudo isso, que passaram, os seguidores de Cristo no passado, que nós podemos passar também, não é? Porque o final dos tempos seria, se não fosse igual, seria pior. O irmão já citou algumas questões que são importantes do dia a dia. O nosso cresce da vida do corre-corre, estamos realmente sendo provados, estamos desviando do caminho, sem muita larido, mas acontece. Só que, assim, eu acho que nós não devemos fazer da carreira cristã um sacrilégio. É a promessa da Bíblia, não é? O irmão colocou no início as prioridades. Quando nós pomos Cristo em primeiro lugar, outra família, outros valores da saúde, enfim, as bênçãos são prometidas. Portanto, as bênçãos estão no contexto bíblico. Nós temos que acreditar que se nós formos realmente sinceros e pusermos devemos realmente valorar as prioridades, as bênçãos funcionam. Nós temos que lembrar do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, muito bem, ele estava acorrentado, machucado e cantando louvando a Deus, não é? Entretanto, perguntando, os algozes que estavam fazendo aquilo para ele, será que não estariam ansiosos, preocupados? O apóstolo Paulo estava alegre, eles estavam ansiosos e preocupados. Note bem o contrário. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha como principal missão, o coração estava em Cristo Jesus, estava na sua missão. Ele tinha o senso de missão. Então o foco era diferente. E aí está a diferença. Nós podemos ser alegres, contentes e felizes, independentemente das consequências desta vida. Eu quero terminar depois com um verso que fala sobre isso, que há uma bênção nesta vida para quem é discípulo de Cristo, não é só o sofrimento, a miséria, a desgraça. Um detalhe só para a gente refletir, não vou, o tempo está avançado, mas por que a gente não é mais perseguido hoje? Né? Por que nós não somos mais odiados hoje? Por que a gente muitas vezes espera que nós se destaquemos no meio em que as pessoas nos admirem? Né? Questões para a gente pensar. E o que o irmão comentou, ainda que aconteça isso hoje, daqui a pouco pode ser diferente, né? Sim, irmã, antes de fechar isso. Em outros países tem pessoas que estão sendo torturadas, estão sendo marcadas de animal, entendeu? Para compreender se estiverem marcadas por conta alguns entes. E em outros países já passaram por isso, né? E eu fiquei assim, poxa, que realmente está lutando. E aqui no Brasil, nós adventistas somos chamados de loucos por causa de Jesus. Eu já fui chamada de louca já. Então assim, você não vê, ela é louca, ela está querendo fazer sua cabeça, ela está querendo entrar dentro de você. Então assim, nós suportamos ser chamados de louca. Agora, será que a gente vai suportar ser que nem os outros que estão lá fora por causa de Jesus? Algo para a gente pensar. A lição de terça fala sobre uma resposta disciplinada, né? E aqui tem vários textos. Eu peguei aqui, por exemplo, Hebreus, ele fala de Jesus como nosso modelo, né, a ser seguido. Segundo Pedro, fala sobre qualidades que nós temos que desenvolver enquanto cristãos, para que a gente possa ter essa condição de ser visto como discípulo de Cristo, né? Lucas 14 fala sobre planejamento. Quando eu decido ser cristão e quero trilhar a vida de Cristo, eu devo planejar essa vida, que é uma vida muitas vezes de renúncia, mas é uma vida que envolve as suas alegrias, e a alegria maior é saber o retorno que eu tenho sobre isso no final, né? 1 Coríntios fala sobre autocontrole, sobre qualificar-se diariamente para o reino de Deus, e por isso que eu comecei falando sobre buscar a Deus a cada manhã. A minha qualificação para ser cristão,
para viver como Jesus viveu, é fazer o que ele fazia, né? E ele passava, por exemplo, noites em oração, e eu questiono às vezes quando a nossa oração não passa de 30 segundos, obrigado Senhor por isso, amém, né? Irmão, você quer falar alguma coisa? Eu podia pensar, pode ficar assim, a cruz como um modelo de vida que eu tenho que ter. Mas muitas vezes nós levamos um serrote junto com a cruz, diminuindo o tamanho dela. Cada dificuldade eu corto um pedacinho. É verdade. Deus é que diminui. Deus é quem importa, porque diz o meu jugo é suave. E Ele está disposto a carregar a nossa cruz também. Um outro detalhe aqui é que quando a gente começa a pensar nas dificuldades, nas provações, nos problemas, a gente pode se desanimar, mas tem vários textos, esse é um deles, que mostra que Deus nos dá o poder para vencer, poder para que a dificuldade seja superada, né, para que os desafios sejam superados. Aqui a lição ela comenta o exemplo do atleta, o que a gente pode fazer, e eu poderia pegar uma série de elementos aqui, cada um tem uma profissão. O que você abandonou na sua vida para ser o que você é hoje? Quantas renúncias você fez enquanto estudante, enquanto dedicado para adquirir experiência, para ser o que você é hoje? Pegando a ideia do atleta, o corredor profissional, por exemplo, ele fala assim, hoje eu estou com preguiça, eu estou indisposto, eu não vou treinar. Não acontece isso. Ele cuida da alimentação, ele cuida do treino, ele se submete a uma série de coisas que ele sabe que, apesar de dolorosas e difíceis, é o que ele precisa para vencer a corrida, né? E por que eu não posso comparar a vida cristã com uma corrida? Paulo faz isso, né, em que eu tenho que me controlar, eu tenho que pedir a ajuda de Deus para vencer as dificuldades, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer para alcançar essa vitória, para chegar. Uma tremenda disciplina. E é uma autodisciplina muito forte. Viver o cristianismo é andar na contramão do mundo. E é por isso que eu perguntei, será que a gente está na contramão do mundo? Ou será que a gente está seguindo a maioria, né? Esse é um aspecto para a gente pensar que é muito importante. Um outro detalhe é não olhar para trás. Muita gente fica olhando para trás, quanta dificuldade, quanto problema eu passei, a minha vida é assim. Vamos parar de olhar para trás, vamos olhar para frente. O que nós estamos esperando? Qual é a recompensa que Cristo está propondo para a gente? Ele fez um comentário que eu acho interessante. Irmãos, nós também não devemos ser cristãos de chegada só. A chegada é importante, mas a questão do atleta é interessante. Eu vi um comentário de um especialista que diz assim, a disciplina, o rigor do exercício, do treino é importante, mas a satisfação que o atleta faz desses treinos é que leva ao resultado final. A química da endorfina funciona, e na vida espiritual também assim funciona. Na vida espiritual, a endorfina vai ser muito melhor, muito superior. Quarta e quinta-feira fala sobre custo e investimento, né? Comparar custos. Vamos tentar fazer uma comparação aqui com a vida financeira, com o aspecto financeiro, que é mais fácil de entender. Mas quando você pensa em investir em alguma coisa, quando você pensa em fazer um bom investimento, adquirir uma casa, um carro, ou uma coisa que você julga importante, o que todo ser humano com um pouco de conhecimento de finanças faz? Ele olha que investimento ele está fazendo, se aquilo vai trazer um retorno de curto, médio e longo prazo. Ele olha qual é o custo envolvido nesse processo, qual a manutenção desse processo, quantas despesas eu vou gastar. Eu compro um negócio muito bom agora, mas depois tem despesa, né? E qual a vantagem disso? Qual é a rentabilidade a curto, médio e longo prazo? A gente pode fazer isso com o Evangelho, por incrível que pareça. Eu posso olhar, e Jesus, para mim é interessante, porque Jesus ele joga as cartas na mesa. Ele não tem aquele negócio de entrelinhas do cristianismo. Você pega um processo e depois, ou mesmo uma propaganda, depois tem que olhar com os óculos para ver que está escrito que as cláusulas leoninas. A gente não tem isso com Cristo. Ele fala assim, quer ser meu seguidor? Está aqui, todos os pós e todos os contras, né? Escolha, verifique, veja as vantagens e desvantagens. E um detalhe interessante, toda vez que a gente faz essa análise, por mais sucinta que ela seja, não tem como se deparar com um detalhe de que é infinitamente superior às recompensas, o retorno do investimento do que os custos envolvidos, por maiores que sejam eles. Quando a gente começa a observar que algumas pessoas sofrem perseguição, que foi dito que haveria morte, os discípulos presenciaram, dos 12, apenas um não morreu de forma não natural, né? Então havia implicações sérias ali, e a nossa vida pode não ser diferente, a gente pode ter problemas, dificuldades, mas o convite da Bíblia, o convite da lição é justamente fazer essa comparação mental a cada dia, e ao perceber que a recompensa é muito maior, que você realmente escolha, né? Quem não faz uma análise de um investimento comum
E ao perceber que a recompensa, o retorno é gigante, você não opta pelo investimento. E muitas vezes na vida espiritual, a gente faz essa análise, observa que o retorno é eterno, é gigante, é viver para sempre, morar com Cristo, e a gente não faz nada. Ah, tá bom, e daí? Ah, amanhã eu escolho isso. Não funciona assim. Eu preciso de ter em mente que há retornos, Cristo está preparando mansões para a gente. Eu falo em João 14, 1-3, né? Moradas, viver eternamente, sair da miséria, da desgraça. Tudo isso são coisas que a gente precisa de ponderar, né? E aí, quando a gente fala de investimento, alguém aqui já teve a oportunidade de ter assim, uma oportunidade de negócio incrível e sabia que podia contar para um amigo e não contou? Uma situação em que você fala assim, poxa, isso aqui é lucro certo, eu calculei tudo, não tem chance de dar errado. E você fica calado? Você não fica calado, você conta para um amigo o máximo de pessoas possível. E aí, o questionamento é, nós temos esse investimento. A gente sabe de uma proposta de Cristo, de uma vida melhor, de uma vida sem sofrimento, de uma vida sem desgraças, sem essa angústia que nós vivemos. E quantas vezes nós falamos para os outros, né? O convite da lição de quarta e quinta-feira é esse, é que eu perceba aquilo que eu tenho como oferecimento de Cristo, há dificuldades, há custos, mas há uma vitória a ser alcançada, há uma bênção, há um retorno, há uma cidade celestial, há mansões sendo preparadas para nós, e aí o meu desejo deve ser único, é de se preparar para estar lá e de levar pessoas comigo. Não faz sentido eu querer ir para o céu sozinho, é bom demais para ser verdade, para não contar para alguém, né? E muitas vezes, nosso vizinho não conhece. Nosso colega de apartamento, de trabalho, não conhece a verdade. Esse é um convite importante para a gente. Desculpa eu estar falando um pouquinho, mas é uma coisa que mexe comigo. Entre a questão do amor, né? A intenção, vamos dizer assim, a disponibilidade desses valores, eu acho que deve ser muito bem mensurado. Porque se eu faço isso por interesse, entra o egoísmo, né? É por isso que fala, você de Moreira falou isso, né? O amor, né? Deus fala do amor, diz, o amor está sendo cumprido. Então, o amor é Cristo. Se eu amo a Cristo, não porque eu quero ir para o céu, é tratamento que eu quero, mas porque eu amo a Cristo. E eu não tenho como eu perder o senso da missão. Eu quero levar alguém comigo, mas também não chego lá. Então, essa alegria faz com que eu não seja egocêntrico, egoísta. Eu quero levar alguém comigo, eu quero dividir os benefícios. Isso é importante. Muito interessante. Acho que esse é um aspecto que deve mexer com a gente, né? A gente precisa viver, precisa conhecer, precisa estar consciente das coisas, né? E seguir os passos de Jesus. Ele fala de tomar a cruz, ele fala de felicidade, ele fala de preparar o caminho, ele fala de contar aos outros sobre essa verdade, ele fala de viver essa verdade, né? Ele fala aprender de mim. Eu gostaria que alguém lesse para a gente Mateus 11, 28. Mateus 11, de 28 a 30. Esse é um aspecto interessante, porque é o contraponto sobre esse elemento aí do custo do discipulado. Quem poderia ler para a gente? É conhecido o verso, né? Nós conhecemos de cor, mas... Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse não. É isso. Pode continuar. 28 a 30. Pois o meu jugo é suave e o fardo é leve. Percebe o contraponto, né? Jesus está falando em algum momento assim, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para mim, esse é um contraponto, porque mostra o seguinte: há custos, há dificuldades, pode haver privações, e há privação de abster-se do eu. Para mim, um grande desafio da vida espiritual, eu acho que o maior custo é esse, é eu negar a mim mesmo a cada dia, meus interesses, e seguir a Cristo, né? E ele fala assim, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Por quê? O cristão que opta pela vida espiritual dedicada a Cristo, ele tem paz de espírito. É alguém que como Paulo e Silas, cantava na prisão sabendo que ia morrer no dia seguinte, né? Essa paz que excede todo conhecimento, que só Cristo pode dar, é uma paz que nós precisamos experimentar hoje, né? Essa é uma bênção de viver a vida de Cristo hoje. Não é só pensar, que alguns dizem isso, né? É dor, é dificuldade, e um dia vamos herdar a vida eterna. A promessa de Deus é que eu posso ter uma vida feliz hoje. Ele não promete riquezas, fama, status. Ele promete uma vida de paz com Ele, uma vida de amor com Ele. E uma pessoa que tem paz de espírito, uma pessoa que tem amor profundo de Deus no coração, é uma pessoa
que influencia outras pessoas. É uma pessoa que os colegas, os amigos querem conhecer. Querem saber o que tem diferente em você. E aí, aquela música que nós conhecemos, pode cair o mundo que eu estou em paz. Gente, a gente vive numa situação tão difícil nesse mundo, em que há falta de esperança, que dizer para alguém que o mundo pode cair e eu estou em paz, é algo que as pessoas querem ouvir. Então, nós precisamos viver essa realidade, e já essa recompensa do discipulado, para que outras pessoas possam perceber que há uma luz no fim do túnel, né, e que não é um trem vindo, como alguns brincam. A gente precisa de mostrar para as pessoas que, por mais difícil que seja o caminho, ele compensa. Né? O caminho é estreito, nós sabemos disso, mas vale a pena. E nós conhecemos isso. A lição do trimestre, ela acaba hoje, né? É uma lição maravilhosa, porque ela fala do discipulado. Ela fala que o cristão genuíno é alguém que conhece a realidade, aceita a verdade do Evangelho e vive a verdade do Evangelho. E mais do que viver, ele testemunha disso a outros. Né? Não tem como ser discípulo, conhecer o que nós conhecemos e ficar calado. Né? E aí eu não estou falando inicialmente, é claro que é um dos focos, de pregar. Eu estou falando, ou de dar um estudo bíblico, é o próximo passo, é a consequência, mas é viver. Quando a gente vive o Evangelho, quando a gente vive como Cristo vivia, as pessoas vão querer conhecer por que nós somos assim. O que tem diferente em você? Né? E eu sempre falo isso, o ideal de Deus para o ser humano não era o que nós temos hoje, de sair e pregar. Esse eu diria, é um paliativo de Deus para resolver o problema que nós enfrentamos hoje. O ideal de Deus foi aquilo que Deus estabeleceu na época do povo de Israel. Colocou o povo de Israel no centro do mundo conhecido naquela ocasião e queria que esse povo fosse influente ao ponto das outras pessoas quererem conhecer. A gente pega um texto no final do Velho Testamento dizendo assim, que uma pessoa agarraria a borda da calça de um judeu, né, e diria assim, por favor, conte-me sobre o seu Deus, eu quero conhecer o seu Deus, por que você é assim? E eu questiono muitas vezes porque a nossa vida não tem sido assim. Será que as pessoas ao nosso redor, apesar das dificuldades e sofrimentos que o custo do discipulado envolve, querem e conseguem olhar para a gente e perceber e sentir o desejo de ser como nós? Na época da Idade Média era assim, alguém morria pelo Evangelho e a outra pessoa que via isso sentia o imenso desejo de viver aquela verdade e, se preciso, morrer por ela. Esse é um aspecto que acho que resume o discipulado cristão, é viver a mensagem a tal ponto que eu não consigo deixar para mim mesmo, e que quando outra pessoa quiser observar e perceber isso, eu possa contar. E mais do que isso, né, nós estamos numa outra realidade hoje, contar às pessoas também. E aí, no aspecto de contar, é não escolher quem contar, é contar para quem tiver oportunidade, né? É no ônibus, é no trabalho, é na escola, é o vizinho que acabou de mudar, ou coisa assim. Algumas vezes nós temos classificações cristãs, né? Acho que ele não merece o Evangelho, nem vai aceitar, né? Não é assim, a vida cristã não permite essa abertura, né? Eu preciso contar para quantas pessoas eu puder, porque vai ser muito triste chegar no céu sozinho. Aliás, ninguém vai chegar sozinho lá, né? Eu posso até achar que estou sozinho, mas eu vou perceber que a minha influência e aquilo que eu falei, eu vivi, vai ter tido consequências eternas. E várias pessoas estarão lá por causa de mim. E essa é a essência do Evangelho. Talvez um cristão é um privilégio. É um privilégio. Um extremo privilégio. Sim, Aqueles que verdadeiramente vivem o Evangelho de Cristo, o todo fica mais claro. E não é só uma luzinha no fim do túnel, vai brilhar um farol muito grande. Para finalizar, a lição, ela abordou em vários momentos do trimestre sobre ser sal e ser luz, não foi? Quando a gente é sal, o sal não escolhe que comida dá gosto, ele não escolhe que parte da comida dá tempero, ele simplesmente vai lá e cumpre o papel que é temperar a comida. Quando a gente fala de ser luz, a luz não escolhe que lugar brilhar, a luz não escolhe como brilhar, a luz simplesmente vai lá e brilha. Ela mostra, ela faz a diferença, a luz acaba com a escuridão. E a nossa vida tem que ser assim. Eu preciso viver como Cristo viveu. E não me preocupar com as consequências disso. Acho que essa é a grande essência. Não achar que eu tenho que pesar, se eu falar isso eu posso ter essa consequência. É viver a mensagem. E se tiver consequências duras e penosas, que a gente possa aceitar como um privilégio. Porque a recompensa eterna é muito maior que qualquer coisa aqui na Terra. Meu convite para vocês é que a gente aceite essa mensagem do discipulado e perceba que há um custo sim, mas mais que isso, é um privilégio enorme conhecer essa verdade, ao ter um privilégio, ter uma responsabilidade que é falar a outros,
E mais que isso, eu almejo muito em breve ver essa pátria melhor. Irmãos, como o pastor Ivan comentou na sexta passada, eu tenho uma esperança incrível de que nós seremos a geração que vai ver Jesus. De que não virá outra geração. E esse é um privilégio único para nós. Né? Que também envolve uma grande responsabilidade, que é dar a mensagem do terceiro anjo. As 3 mensagens angélicas, falar que existe um Deus que está voltando para nos buscar. E que existe uma pátria melhor. E que tem muita gente investindo em coisas erradas, em coisas que não têm valor, em coisas que vai retornar num rendimento negativo, ou seja, a perdição eterna. Nós precisamos viver para que a gente possa dar ao mundo essa luz que tanto precisa. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos como filhos teus, desejosos de seguir-te a cada dia mais. Sabemos que temos dificuldades, problemas, poderemos ter muito mais agora ao limiar da história deste mundo, mas que possamos hoje, Senhor, nos preparar para esse grande encontro contigo. Sabemos que para as dificuldades e provas da vida, o preparo tem que vir antes. Nós queremos nos preparar dia após dia para ser uma luz neste mundo e brilhar, sabendo que vale a pena seguir a Jesus. Amém. Coloque em nosso coração amor, Senhor, o desejo de a cada dia seguir-te mais e melhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sublime amor de Deus.